Opa, tudo bem? Vamos, nesse bloco, fazer uma revisão sobre um ponto bastante importante da parte geral do direito penal, que é o iter criminis, o que significa analisar a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e, talvez, dando tempo, o arrependimento posterior e o crime impossível. Quando a gente fala em iter criminis, deixa eu desativar aqui o telefone, a gente está falando do caminho do crime. Ou seja, o caminho que, em regra, as pessoas percorrem quando decidem que vão praticar um crime. Não é necessariamente igual para todo mundo ou para todo crime. Por exemplo, entre os crimes dolosos e culposos é absolutamente diferente. Mas existe um modelo estabelecido pela doutrina de um passo a passo, de etapas, de fases que as pessoas passam quando decidem praticar um crime. Obviamente que esse modelo é preponderantemente para crimes dolosos. No crime culposo há um iter criminis, mas é diferente desse modelo. No crime culposo, a gente não tem as duas primeiras etapas, pelo menos não nitidamente como acontece no crime doloso. A primeira etapa do iter criminis é a cogitação, ou seja, uma fase intelectiva. Eu estou planejando o crime, é o planejamento do crime. Eu estou mentalmente idealizando a forma como eu vou praticar aquele crime. Isso é o que caracteriza essa primeira etapa, essa fase que é meramente de pensamento. E, obviamente, que o direito penal não pode se preocupar com essa fase. O direito penal não pode se preocupar com a fase de cogitação, com a fase intelectiva, com a fase de pensamento do crime. E o direito penal não pode se preocupar com isso porque, obviamente, não há uma exteriorização de qualquer conduta nessa primeira etapa. E não é possível que o direito penal tutele ou queira punir pensamentos. O direito penal ele depende de uma exteriorização de comportamento. Mais do que isso, né? O direito penal depende de uma exteriorização de comportamento que atinja o outro. O direito penal, por força do princípio da lesividade, não pode ser aplicado em autolesões, em hipóteses de condutas que só atinjam ao próprio agente delas, ou ao próprio omitente delas. Se eu me omito em tomar um medicamento e morro, o problema é meu, não tem nada a ver com o direito penal. Se eu decido cortar o meu braço, o problema é meu, isso não tem nada a ver com o direito penal. Então o direito penal não atua quando a conduta não sai da esfera individual, quando a conduta não atinge o outro. O direito penal está limitado a essas condutas que cheguem a um terceiro, que levem a uma lesão ou a um perigo de lesão a um bem jurídico titularizado por outrem, titularizado por um terceiro, ou pela coletividade. Então é necessário que se tenha essa compreensão. A segunda etapa do iter criminis é a etapa da preparação do crime. Ou seja, nessa segunda etapa, diferente da primeira, o agente já vai iniciar a prática de condutas, ele já vai de alguma forma agir. Mas essas condutas que ele irá realizar são condutas que ainda não caracterizam o crime em si. Ele está numa fase prévia ao crime, numa fase anterior ao crime. Ele está preparando o crime futuro. Nada impede que essas condutas agora exteriorizadas, durante a fase de preparação, os chamados atos preparatórios, sejam criminalizados em si. É muito comum isso acontecer. A gente tem inúmeros crimes que se configuram nitidamente como atos preparatórios de outros crimes. Os crimes de associação, associação criminosa, organização criminosa, associação para o tráfico, associação para o terrorismo, associação para o genocídio, são notadamente crimes que são crimes que prevêem a criminalização de atos preparatórios. O que é um crime de associação criminosa no artigo 288 do Código Penal? É um crime em si, é um crime autônomo, porém vinculado a uma reunião de pessoas que têm a finalidade de praticar outros crimes.
Então, a associação criminosa nada mais é do que um ato preparatório de um outro crime. Vamos praticar crimes de furto juntos? Vamos praticar crimes de roubo juntos? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Ah, eu cuido disso, você cuida daquilo. Vamos atuar juntos aqui? Vamos. Então, tanto na associação criminosa, quanto na organização criminosa, na associação para o tráfico e etc., a gente tem um ato preparatório de um outro crime que foi criminalizado em si. Isso não é uma exceção, né? A gente ouve muita gente dizendo assim, é uma exceção à regra de que o ato preparatório não é punido. Não. É preciso que a gente entenda as coisas para não ficar reproduzindo frases sem sentido. Os atos preparatórios não são punidos. Não são punidos enquanto crime principal. Não são punidos enquanto ato preparatório do crime principal. Em nenhum crime, nem no terrorismo. Porque vocês sabem que a lei de terrorismo prevê aquele crime de praticar atos preparatórios de terrorismo. Ela não está punindo ainda o terrorismo. Legal? Então, os atos preparatórios do terrorismo são punidos como terrorismo? Não, são punidos num crime autônomo, que é o crime de ato preparatório do terrorismo. Os atos preparatórios do crime de furto são punidos? Não. Como furto? Não. Mas pode ser uma associação criminosa. Pode ser uma falsificação de documento. Ele vai usar um documento falso para entrar no prédio e furtar os computadores numa empresa. Ok. Essa falsificação de documento que ele está praticando agora, para depois usar o documento falso para conseguir entrar no prédio e subtrair os computadores que lá estão, é um crime autônomo. Eu não estou punindo o ato preparatório como furto. Então, o ato preparatório do furto jamais vai ser punido enquanto furto. Pode ser punido enquanto falsificação de documento, pode ser punido enquanto associação criminosa, mas não enquanto furto. Cogitação, o momento que nasce a ideia do crime, é onde surge o dolo, é onde surgem os motivos, é onde você localiza os aspectos subjetivos. Preparação, eu estou praticando atos que visam a prática futura do crime, eu ainda não iniciei. Execução. A transição da preparação para a execução é que representa realmente o começo da prática do crime. A partir desse momento, do início da execução, esse fato se torna relevante penalmente. Esse fato passa a ter relevância para o direito penal num crime doloso. E isso se dá porque o artigo 14 do Código Penal, quando regula a tentativa, prevê que a tentativa ocorre quando iniciada a execução. Portanto, a possibilidade de configurar um fato como fato típico vai acontecer quando iniciada a execução. O crime será tentado quando iniciada a execução. E aí ele não se consuma por uma circunstância alheia à vontade. Mas eu vou falar de tentativa daqui a pouco. Eu quero só que você entenda, que você visualize que a transição da preparação para a execução é que dá relevância penal para esse fato. É o que vai trazer, ao final, relevância penal para esse fato. É nesse momento da transição do ato executório para o ato preparatório que isso ganha, de fato, relevância para o direito penal. Beleza? E quando é que isso acontece? Existem várias teorias para explicar essa transição da execução da preparação para a execução. Existem várias teorias. E a teoria que é adotada por nós aqui no Brasil é a teoria objetiva. A teoria objetiva, ela determina que a prática do primeiro ato executório é a prática do primeiro ato capaz de gerar a consumação. Portanto, a gente trabalha com a ideia de que a partir do momento que eu pratico o primeiro ato, que é capaz de levar à consumação daquele crime, ocorre a possibilidade de configurar a tentativa. Então, essa é a ideia trabalhada quanto a isso. Legal? A ideia trabalhada quanto a configuração do início da execução. Portanto, uma teoria objetiva que vai trabalhar com essa ideia. O primeiro ato capaz de levar à consumação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu estou abrindo, acho que não vai aparecer de cara, mas eu coloco aqui rapidinho.
Só um instante. Cadê? Tá aqui. Deixa eu só ver se vai aparecer no lugar certo. Para variar, não, né? Apareceu no lugar errado. Pronto, agora está no lugar certo. Olha lá as teorias, né? Então, quando é que eu começo a execução? Quando é que começa essa fase externa? A gente tem aqui uma teoria subjetiva, que diz que é a exteriorização da vontade, ou seja, no momento em que ele manifesta de forma inequívoca a intenção de consumar o crime. Obviamente, isso não dá para adotar, né? Não tem como adotar isso, não é possível. Uma segunda teoria, que é a teoria objetiva formal, trabalha com a ideia de praticar a conduta descrita no tipo penal, essa é que nós adotamos. Então, uma teoria objetiva formal que trabalha com a ideia de que, olha, é necessário que ele pratique o primeiro ato capaz de gerar a consumação. Então, ele entra no núcleo do tipo penal, ele entra na execução do crime, ele entra na execução do núcleo. E essa é a teoria adotada no Brasil. Depois a gente tem uma teoria objetivo formal, que trabalha com a ideia de praticar, objetivo material, que trabalha com a ideia de praticar atos capazes de colocar o bem jurídico em estado de perigo. Então ele já localiza o início da execução, eu vou até complementar escrevendo isso aqui, com a prática dos atos imediatamente, deixa eu complementar aqui, ó, ou seja, o início da execução ocorre com a prática de atos imediatamente anteriores à conduta. Imediatamente anteriores à conduta. Com base, e aí que é importante entender isso, com base na visão de uma terceira pessoa. Não é com base na visão do próprio agente, é com base na visão de uma terceira pessoa. Ou seja, a teoria objetivo material, ela trabalha com a ideia de que o início da execução do crime ocorre quando o agente pratica o primeiro ato imediatamente anterior à execução. Então, imediatamente anterior a puxar o gatilho, ele apontou a arma. Só que isso sob a visão de uma terceira pessoa. Sob a visão de um terceiro e não sob a visão do próprio agente. Até existe uma outra teoria, e aí eu vou complementar aqui o nosso estudo, que é uma teoria chamada, complementar esse texto, que é a teoria objetiva individual. E essa teoria objetiva individual, eu vou copiar daqui de cima e vou ajustar, ok, pessoal? Então, tomem cuidado. Ela trabalha com a ideia, deixa eu descer isso, ela trabalha com a ideia de que a prática de atos capazes de colocar o bem jurídico tutelado no estado de perigo, ou seja, o início da execução, ocorre com a prática dos atos imediatamente anteriores à conduta, só que agora na visão do próprio agente. Na visão do próprio agente do crime. Portanto, são aqueles atos que, no plano do agente, ou seja, na visão do agente, ocorre imediatamente anterior à consumação, no momento imediatamente anterior à consumação do crime. Qual é a teoria adotada no Brasil? A teoria adotada no Brasil é a teoria objetiva formal. Essa aqui é a nossa, essa aqui é a teoria adotada aqui. Ou seja, a ideia de que eu passo da preparação para a execução no exato instante em que eu inicio a conduta. Eu inicio a prática da conduta. Então é isso que você tem que lembrar na hora da prova. Esse que é o momento de transição de um para outro. E por último, vem a consumação. A última etapa do iter criminis é a consumação. Então, cogitação, preparação, execução
que é a realização da conduta, a conduta matar, a conduta subtrair. A conduta subtrair mediante rompimento de obstáculo. E por último, a consumação. E a consumação é variável. A consumação do crime, eu não sei se eu coloquei isso aqui nesse texto também, coloquei. Ela vai depender do crime ser, material, formal ou de mera conduta. Se o crime for um crime material, a consumação ocorre com o resultado. Os crimes materiais são crimes que exigem a ocorrência do resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? É a modificação causada no mundo real. A morte no homicídio, a morte no aborto, a lesão na integridade física ou na saúde, na lesão corporal, a diminuição do patrimônio num crime patrimonial e assim por diante. E aí eu botei aqui exemplos de crimes materiais. São exemplos de crimes materiais, esses aqui. São crimes que dependem da ocorrência do resultado. Já o crime formal, olha aqui a palavra-chave, né? É um crime de consumação antecipada. Ou seja, a consumação ocorre com a prática da conduta. O resultado é até possível, mas não está exigido pelo tipo penal. E aí eu coloco aqui extorsão, corrupções e tal. É importante que você entenda, crimes materiais e crimes formais são muito próximos. Ambos são capazes de causar resultados. Ambos são capazes de causar resultados, mas, enquanto no crime material esse resultado é uma exigência, no crime formal ele é dispensado. O crime formal é um crime de consumação antecipada. A consumação ocorre no momento da conduta. Eu não preciso esperar que o resultado aconteça. A consumação vai ocorrer no momento que a conduta foi praticada. A corrupção é um grande exemplo disso, né? Se o funcionário público, pegar primeiro a corrupção passiva, solicita a vantagem, está consumado. Porque o tipo penal diz solicitar. Solicitar, ele não está dizendo receber, até tem o receber do lado, que é para aquele funcionário que recebe sem ter pedido, né? Eu vou lá e estendo para ele lá a vantagem, toma aqui R$100, ele pega. Ele recebeu diretamente. Mas se ele solicita antes, doutor, deixa aí R$100 que eu alivio aí a multa e tal. Se ele solicitou a vantagem anteriormente, no momento da solicitação o crime está consumado, o crime é formal. A extorsão se consuma no momento que há o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Digita a senha, assinar ultimato, saca aí o dinheiro, digita a senha. Não precisa sacar, basta o constrangimento. Tem até súmula, né, para extorsão, a súmula 96 do STJ. E por último, o crime de mera conduta, que não se confunde com o formal. O crime de mera conduta, a conduta prevista no tipo não altera o bem jurídico. Ou seja, não acarreta, marcar o não acarreta resultado. Então é claro que a consumação ocorre com a conduta. Vou até escrever isso aqui. Portanto, a consumação ocorre com a conduta. Claro, se esse crime não é capaz de alterar o bem jurídico, ou seja, não é capaz de causar um resultado naturalístico, a consumação ocorre com a conduta. Cuidado, hein? É diferente do formal. No formal, ele é capaz de causar o resultado. A extorsão é capaz de lesar, o patrimônio. De diminuir o patrimônio. Mas não precisa acontecer. Já o crime de mera conduta não gera resultado. O exemplo da violação de domicílio. Qual é o bem jurídico tutelado na violação de domicílio? O direito à inviolabilidade. Quando eu entro na sua casa ilegalmente, o seu direito à inviolabilidade diminui? Muda? Deixa de existir? Desaparece? Não. O seu patrimônio diminui quando eu furto ou roubo. A sua vida desaparece quando eu mato. A sua integridade física é diminuída, é lesionada quando há lesão corporal. Mas o seu direito à inviolabilidade do domicílio não muda quando eu violo o seu domicílio. Se alguém entrar agora aqui na minha casa sem a minha autorização, isso não muda o meu bem jurídico, isso não muda o meu direito sobre isso. Então, os crimes de mera conduta são crimes que não acarretam modificação no bem jurídico tutelado.
não trazem qualquer tipo de mudança no bem jurídico tutelado. Isso é o que caracteriza esses crimes. Alguns autores incluem uma quinta etapa no iter criminis, que é o exaurimento. O exaurimento seria o fim do crime, né? Chegou ao final, acabou, ele não gera mais nada. No crime material, ele coincide com a consumação, porque o crime material depende do resultado, né? E depois do resultado não tem mais nada para acontecer. Depois da morte, não tem mais nada para acontecer no homicídio ou no aborto. Depois da lesão à integridade física, não tem mais nada para acontecer no crime de lesão corporal. Ok? Então, o crime material tem a consumação e o exaurimento simultaneamente, com o resultado. Agora, imagina o crime formal, imagina lá o exemplo da extorsão ou da corrupção. No momento que ocorre o resultado, no momento que ocorre a conduta, ocorre a consumação. A consumação se dá no momento da conduta. Legal? E aí, se esse crime chega ao resultado, ele não precisa, mas se ele chega ao resultado, tem mais alguma coisa aqui. E aí vai ser o exaurimento. Então é no crime formal que o distanciamento entre exaurimento e consumação é interessante. Só no crime formal. E quando é que ocorre a tentativa? A gente viu aí no artigo 14 que o crime é tentado quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A gente acabou de dizer o que é a consumação. Então a gente tem aqui alguns requisitos para a tentativa. Quais são os requisitos que a gente está vendo aí para a tentativa? Os requisitos da tentativa. Primeiro vamos entender o que ela é, né? Eu coloquei aqui na anotação. A tentativa é uma norma de adequação típica indireta. O que significa isso? O fato não é homicídio, o fato é homicídio tentado. É a combinação do tipo penal com o artigo 14, inciso 2. Como é que se tipifica, por exemplo, uma tentativa de homicídio? É artigo 121 combinado com 14, inciso 2. Como é que se tipifica uma tentativa de furto? 155 combinado com... Então, ele é fruto de uma combinação do dispositivo legal. Há uma combinação do dispositivo legal. E quais são os requisitos para configurar a tentativa? Em primeiro lugar, um crime doloso. Claro, porque fica óbvio, né? Quando você lê o artigo 14, ele diz: circunstância alheia à vontade. Vontade. Vontade é dolo. Então, o agente tem que ter a vontade de realizar a conduta. A vontade de realizar aquele crime. Pode ser dolo direto ou eventual, segundo o STF e o STJ, mas só em crime doloso. Só existe tentativa se o crime for doloso, porque tem que ter vontade, né? No crime culposo você não tem vontade, no crime culposo você tem uma imprudência. E quando você é imprudente, você não tenta matar ninguém, você não tenta lesionar ninguém, ou acontece ou não acontece. Por isso, crime culposo não admite tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Segundo, ele tem que iniciar a execução. Está escrito lá no artigo 14, entrar nos atos executórios. E a gente já disse o que significa isso. Ou seja, praticar o primeiro ato capaz de levar à consumação. Que pela teoria objetiva formal significa entrar na execução da conduta. Iniciar a conduta matar, iniciar a conduta subtrair, iniciar a conduta constranger. Ah, você não está vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Você não estava vendo nada, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Dolo, o crime doloso, porque ele trabalha com a ideia da vontade. Segundo, o início da execução. Pela teoria objetiva formal, significa entrar na execução da conduta, iniciar a execução da conduta. Os atos imediatamente anteriores ainda são atos preparatórios. Você está com a arma apontada na direção da casa da vítima, esperando ela sair. Ato preparatório. Atirou, ato executório. E terceiro,
não ocorreu a consumação por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então ocorreu aqui alguma coisa que não era o que ele queria. Alguma coisa que não era planejada por ele. Na tentativa, olha aqui a chamada fórmula de Frank. Na tentativa, o agente quer continuar, mas não pode continuar. Ele quer prosseguir até a consumação, mas ele não pode prosseguir até a consumação. Ele quer, mas não pode. Houve uma circunstância alheia. Não precisa ser uma circunstância humana, pode ser a chuva. Pode ser o alarme que toca, pode ser o cachorro que corre atrás dele. O que você tem que entender é, esse cara queria ter continuado e não conseguiu, sim, então é tentativa. Então é tentativa. E como é que ela é punida? O parágrafo único do artigo 14 dispõe que a tentativa será punida com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então a tentativa é uma diminuição de pena. A tentativa é uma causa de diminuição de pena. A pena será diminuída de 1 a 2/3 no crime tentado. Legal? Então é uma causa de diminuição de pena lá na terceira fase da dosimetria da pena. Legal? Na terceira fase da dosimetria da pena. E a gente pode falar em algumas espécies de tentativa. Em primeiro lugar, há uma classificação que divide a tentativa em tentativa perfeita e imperfeita. A perfeita também é chamada de crime falho. Legal? A tentativa perfeita também é chamada de crime falho. E ela acontece só nos crimes materiais. Por que ela acontece só nos crimes materiais? Porque ela ocorre quando a circunstância alheia à vontade impede o resultado. O resultado, após a prática da conduta. Beleza? Então, vejam só, a conduta já foi inteira praticada. A conduta já foi inteira praticada. Eu atirei 5 vezes na vítima, mas ela não morreu porque alguém salvou, porque alguém a levou dali. Já a tentativa imperfeita, ela acontece quando a circunstância alheia interrompe a execução da conduta. Legal? Interrompe a própria execução da conduta. Eu não consegui fazer tudo o que eu planejei. Eu não consegui fazer tudo o que eu planejei. Imagina, eu quero furtar bens aqui nessa sala. Eu entro ali pela porta, iniciei a execução, estou aqui pegando a televisão, o alarme toca, eu tenho que correr para não ser preso. Isso é uma tentativa imperfeita, porque eu interrompi a própria execução do crime. O homicida ia atirar 5 vezes na vítima, ele atirou a primeira, alguém pulou em cima dele e impediu. Interrompeu a própria execução do crime. Já a tentativa perfeita, ele atira as 5 vezes, mas alguém salva a vida. Que não pode ser ele, né? Alguém salva a vida. É justamente isso que vai diferenciar a hipótese de tentativa da hipótese de desistência voluntária e de arrependimento eficaz. Vamos falar deles agora. Desistência voluntária e arrependimento eficaz estão lá no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Vejam, desiste de prosseguir, o que significa que ele já iniciou a execução. Então, quando a gente trabalha com os requisitos da desistência, em primeiro lugar, um crime doloso, claro, ele queria, tanto que ele desistiu, então ele desiste porque ele queria. Então, dolo. Segundo, o início da execução, igual à tentativa, e você consegue inferir isso quando você lê o desiste, aqui é desiste de prosseguir. Se ele desiste de prosseguir é porque ele iniciou e desistiu de prosseguir. Mas ele já iniciou. E a diferença, né? Então isso aqui é igual à tentativa. Até aqui é igual à tentativa. A diferença, vou marcar de vermelho, está aqui. Não ocorre a consumação por vontade do agente. É ele quem voluntariamente impede a consumação.
Vejam, não precisa ser espontâneo. Não é necessário que a ideia tenha partido dele. Não precisa ser espontâneo, basta que seja voluntário. E aí, ó, vamos botar aqui o resto da fórmula de Frank. Agora, ele pode prosseguir, mas não quer. Viram a diferença na fórmula de Frank? Enquanto lá na tentativa ele quer, mas não pode, aqui ele pode, mas não quer. Isso é o que vai diferenciar os dois. Quando é que ocorre a desistência? A própria palavra indica, né? Fecha os olhos e pensa. O que é desistir? É parar no meio. Então, quando o agente abandona a execução, é durante a execução. O agente abandona a execução. Então, vou botar aqui, ó, durante, ficar bem claro, durante a execução. Se durante a execução ele para, se durante a execução ele diz eu não vou continuar, isso caracteriza para ele a tentativa. Desculpem, isso caracteriza para ele a desistência. Já o arrependimento eficaz, olha a palavra, eu me arrependo daquilo que eu já fiz. Ocorre quando a gente voluntariamente impede o resultado. Por isso, só acontece em crimes materiais. Eu até escrevi isso aqui. Só acontece em crimes materiais. É o equivalente à tentativa imperfeita e perfeita. Tentativa imperfeita, ele foi parado no meio da execução. Desistência voluntária. Ele parou no meio da execução. Tentativa perfeita, a circunstância alheia impediu o resultado. Arrependimento eficaz, ele impediu o resultado. A diferença é que lá na tentativa imperfeita ou perfeita há uma circunstância alheia, aqui é ele próprio. Lá ele queria prosseguir e não pôde, aqui ele podia prosseguir e não quis. Fórmula de Frank. Fórmula de Frank. E o que vai acontecer com ele, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz? O Código Penal fixa que ele é punido somente pelos atos já praticados, se forem crime. A gente vai ter que analisar o contexto concreto e verificar a violação de domicílio, um crime de dano, tal. Então houve aqui um crime meio. E se houve aqui um crime meio, ele poderá ser punido por esse crime que era o crime meio. Ou seja, até o momento que ele desistiu, ele fez um disparo em local público. Disparo em local público. Ele fez um porte de arma ilegal. Porte de arma ilegal. Ele praticou um dano porque ele quebrou a janela para furtar a televisão. Violou o domicílio. Beleza. Então ele vai ser punido pelo ato já praticado. Ou seja, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz excluem a tentativa. Ele não será punido pela tentativa. Há uma exclusão da tentativa. A tentativa é colocada de lado. São excludentes de adequação típica, indireta ou imediata da tentativa. Ele vai responder somente pelo ato praticado por ele até ali. Embora ele tivesse o dolo, embora ele tenha iniciado a execução, como foi ele quem parou, como foi ele quem abandonou, tanto que a desistência é chamada de tentativa abandonada ou qualificada, como foi ele quem abandonou, ele será beneficiado. E é claro, né, que isso não pode ser confundido, o arrependimento eficaz não pode ser confundido com o arrependimento posterior. Arrependimento posterior vem depois da consumação. Como o próprio nome indica, ele é posterior à consumação. Então, o arrependimento posterior ele acontece em crimes já consumados. A vítima vai ser indenizada. Só que aí tem alguns requisitos. O crime não pode ter violência ou grave ameaça. É necessário que ele repare o dano. Há uma discussão jurisprudencial se a reparação tem que ser integral ou parcial, e a jurisprudência tem admitido as duas possibilidades, tanto integral quanto parcial. É necessário que ele faça isso, né, requisito temporal, até o recebimento, decisão do juiz que recebe a denúncia ou a queixa. E tem que ser voluntariamente, então não pode ser forçado, né? Não pode alguém fazer no lugar dele, contra a vontade dele, é necessário que ele faça. Aqui no arrependimento posterior é interessante lembrar que no concurso de pessoas, o arrependimento de um dos agentes, como diminui a pena do crime, aproveita a todos, é de natureza objetiva. Então, se um dos agentes cumpre esses requisitos, ele reparou o dano, sem violência ou grave ameaça, até o recebimento da denúncia ou da queixa, voluntariamente,
Ainda que o comparsa dele não tenha se arrependido, vai ser beneficiado. Porque o artigo 16, quando trata disso, diz que nos crimes, olha só, nos crimes, a pena será reduzida. Então a redução é da pena do crime. A redução é da pena do crime. Por isso aproveitará a todo mundo. Beneficiará a todo mundo. E só para a gente fechar, né, a gente não pode esquecer que existe uma espécie de tentativa que não é punida, que é o crime impossível. E por que essa tentativa não é punida? Porque ela é inidônea. Ela é inidônea. Ela não tem capacidade, ela não tem idoneidade de atingir o bem jurídico. Ela não tem idoneidade de colocar o bem jurídico numa situação de risco ou de lesão. E justamente por ela não ter essa idoneidade, ela é considerada como crime impossível. Isso pode acontecer à luz do artigo 17 de duas formas, né? Por uma ineficácia absoluta do meio ou por uma impropriedade absoluta do objeto. Ou seja, o meio não era eficaz para atingir o bem jurídico daquela forma. Uma arma de brinquedo para matar por disparo, uma arma quebrada para matar por disparo. Legal? Uma nota de R$30 falsificada. Ah, não tem nota. Exatamente, não tem nota de R$30. Então, o meio é absolutamente ineficaz. Ou a impropriedade absoluta do objeto, ou seja, não tem mais bem jurídico ali. Matar o morto, lesionar alguém que está morto, estuprar alguém que está morto. Não tem mais bem jurídico para ser protegido ali. Beleza? Como não tem mais bem jurídico para ser protegido ali, aquele objeto, um cadáver, se torna absolutamente impróprio para aquilo. Praticar vilipêndio de cadáver em quem está vivo. O cara achou que estava morto, vilipendiou, na verdade estava vivo. Crime impossível no vilipêndio de cadáver. O objeto é impróprio. Além disso, o STF considera como crime impossível o flagrante provocado. Na verdade, não é que é o flagrante provocado. Súmula 145 do STF. É que quando a polícia provoca o flagrante, o crime se torna impossível. Imagina que um policial quer vender um celular para um receptador para prender o receptador em flagrante. Ah, eu furtei esse celular, você quer comprar? Esse crime de receptação nunca vai se consumar, ele não é real. Ele é ilusório, ele está sendo provocado. Então isso caracteriza um flagrante provocado. E aí o flagrante provocado, ele flagra um crime que é impossível, súmula 145, isso não é possível, né? Mas é importante aqui só frisar que o pacote anticrime fez uma mudança na lei de drogas e também no Estatuto do Desarmamento, dizendo que quando um policial disfarçado tenta comprar drogas de um traficante ou tenta comprar uma arma de um vendedor de arma, no comércio de arma, e é possível prender em flagrante. Só que, na verdade, o próprio legislador, ao escrever isso lá no 33 da Lei de Drogas, ou lá no 17 e no 18 do Estatuto do Desarmamento, ele tomou cuidado de dizer, desde que tenha prova da conduta anterior. É porque como o crime de tráfico, assim como o crime de comércio de armas, é um crime, um tipo misto, tem várias condutas, se o traficante está com cocaína aqui para vender para você, é porque ele trouxe com ele, é porque ele comprou, é porque ele praticou já uma outra conduta. E aí eu não posso flagrá-lo pela venda, porque a venda está sendo provocada pelo policial disfarçado. Mas eu posso flagrá-lo por ter trazido com ele, eu posso flagrá-lo por ter praticado uma conduta dessas. Então é nesse sentido que a lei nova trata. Então é isso, pessoal. Iter criminis, tentativa, diminui a pena. Arrependimento eficaz e desistência voluntária responde somente pelo ato praticado, diferença entre os dois, beleza? Arrependimento posterior vem depois da consumação, ele não impede mais a consumação, atendidos os requisitos, diminui a pena, então ele responde pelo crime consumado com a pena diminuída. Crime impossível atípico, exclusão da atipicidade em razão do crime impossível, beleza? Valeu!